miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Vamos orar? Pai de amor, nós queremos muito que o Senhor nessa hora possa falar conosco através da Tua palavra, Pai. Queremos ser alcançados por ela aqui na igreja, na nossa casa, onde a gente estiver nessa hora. Queremos muito que o Teu Espírito possa nos visitar e possa fazer a obra no nosso coração, Senhor. Assim eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na semana passada nós vimos como que Deus começou a desenvolver um relacionamento com Moisés a partir do momento que o chamou para uma obra, para uma tarefa, para uma missão. Quando Moisés parou de dar desculpas e aceitou fazer aquilo que Deus o estava chamando para fazer, Deus começou a se revelar a ele, e então nós vimos como que Deus mostrou o seu amor, a sua soberania, a sua santidade e a sua fidelidade. E é assim que acontece em qualquer relacionamento. Quanto mais tempo nós passamos com uma pessoa, mais as suas características elas vão se tornando evidentes para nós. E quanto mais Moisés andava com o Senhor, mais os atributos de Deus iam ficando claros para ele. Hoje eu queria passar novamente pelo mesmo texto que nós estudamos a semana passada, porém eu quero destacar alguns aspectos novos. Se você está nos acompanhando desde o início da nossa série de mensagens, você vai se lembrar que uma das mensagens foi fazendo a vontade de Deus sem Deus. Se você não ouviu ainda essa mensagem, você pode ir lá no YouTube e assistir a terceira mensagem da série. Tem esse título, Fazendo a Vontade de Deus sem Deus. Isso se deu quando Moisés, tendo uma espécie de consciência da sua vocação de libertador, ele foi ao Egito visitar os seus irmãos e viu um egípcio agredindo um hebreu, e ele então tomou as dores e matou o egípcio. E ele estava começando o seu projeto de libertação do seu povo. Mas aquele foi um projeto pessoal de Moisés. Ainda que Deus estivesse tocando o coração de Moisés para essa obra, não era daquele jeito que a libertação deveria acontecer. Então, naquela mensagem, eu falei que Moisés sabia o propósito do Senhor, é libertar o seu povo da opressão dos egípcios. Mas ele não respeitou o quando e ele não respeitou o como do Senhor. O quando aquilo deveria se realizar e a maneira que aquilo iria se realizar. Ele agiu sozinho, ele agiu por impulso, ele agiu seguindo o seu próprio plano. E o resultado foi decepção. E ainda causou a fuga de Moisés para Midian. Essa libertação fracassada de Moisés se deu no capítulo 2. E agora no capítulo 4, 40 anos depois daquela primeira tentativa, Deus apareceu a Moisés, Deus o convenceu a retomar a sua vocação libertadora e seguir rumo ao Egito. Mas ele deveria seguir estritamente as instruções de Deus, porque ele seria apenas um instrumento, o plano era de Deus. O tempo dessa libertação acontecer era de Deus. Quem iria agir naquela situação seria Deus. Quem iria libertar o povo da opressão dos egípcios seria Deus. Moisés deveria apenas obedecê-lo. E então o que nós temos aqui no capítulo 4 é o início desse projeto de libertação planejado por Deus. E fica muito claro, quando nós colocamos lado a lado os capítulos 2 e o capítulo 4, os projetos humanos e os projetos divinos. Fica muito claro como o homem age e como Deus age. Os resultados são completamente diferentes. Quando nós fazemos as coisas por conta própria, e quando nós fazemos as coisas por nossa própria força, quando nós fazemos as coisas sem sermos dirigidos pelo Senhor,
e quando o Senhor faz as coisas. Ainda que aquilo que nós façamos seja com as melhores da intenção, ainda que o resultado final seja o mesmo que o Senhor deseja, esse projeto não terá sucesso se o Senhor for deixado de lado, se o Senhor for colocado de escanteio. Na primeira tentativa de libertação, Moisés toma a iniciativa e colhe resultados amargos. Na segunda vez, Deus toma a iniciativa e o resultado é grandioso. Existem duas formas, meus irmãos, de nós vivermos a nossa vida. Seguindo a nossa própria vontade, seguindo o nosso próprio tempo, seguindo os nossos próprios métodos, ou seguindo a vontade de Deus, seguindo o tempo de Deus, seguindo os métodos de Deus. Resumindo, há duas formas de nós fazermos a vontade de Deus, com Ele ou sem Ele. Com Ele, nós teremos sucesso no projeto, nós teremos sucesso naquilo que nós nos dispusemos a fazer. Sem Ele, a gente só vai colher fracasso e decepção. Vamos ver o contraste dessas duas formas. Com Deus, o seu projeto, o seu plano, os seus sonhos terá, conforme diz aí o versículo 18, a bênção daqueles que são autoridade sobre você. Olha o que diz aí. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. E Jetro lhe respondeu: vá em paz. Vá em paz, Moisés. Depois dele resistir então por um tempo, Moisés se rende a Deus e diz: ok, Senhor, eu vou te obedecer, eu vou voltar lá para o Egito, eu vou ser seu instrumento de libertação. Mas a primeira coisa que ele faz antes de tomar rumo para o Egito é pedir permissão para o seu sogro. É pedir que o seu sogro permita ele voltar para o Egito. Mas essa conversa não é apenas um assunto de família. Jetro era sacerdote de Midian, ou seja, ele era o líder espiritual de Moisés e da sua família. Além disso, Jetro é o seu patrão. Moisés cuida do rebanho dele. Logo, ele está pedindo as contas do seu emprego. Ainda, Jetro é o pai da sua esposa e avô dos seus 2 filhos. Então, ele está dizendo ao seu sogro que ele vai separar a família. Moisés está dizendo: meu sogro, Jetro, eu vou levar minha esposa e os meus filhos, ou eu vou levar a sua filha e os seus 2 netos embora comigo. É interessante esse ato de Moisés, porque a ida dele ao Egito é uma ordem direta de Deus. Direta de Deus. Mas ainda assim, ele entende que existem outras autoridades na terra que foram instituídas por Deus sobre a vida dele, que precisam ser levadas em conta, que não podem ser deixadas de lado, ainda que Deus tenha falado com ele. Que antes dele fazer o que Deus mandou ele fazer, ele precisa resolver algumas questões de ordem espiritual, de ordem profissional e de ordem familiar. Ele agora entende isso. Porque 40 anos atrás, Moisés, quando entendeu que deveria libertar o seu povo, ele não procurou o faraó na ocasião para uma conversa. O faraó também era autoridade sobre a vida de Moisés. Moisés vivia no palácio dele. Moisés estava sendo preparado para substituí-lo, para ser o novo faraó. Moisés era tido como um membro da família, porque ele era filho da filha do faraó. E da primeira vez, Moisés virou as costas para a autoridade e se deu muito mal. E agora, a sua primeira atitude foi procurar Jetro e informar-lhe a respeito dos seus planos. Você pode até achar que é sem sentido Moisés ter que procurar, por exemplo, o faraó, porque os egípcios eram inimigos. O faraó não iria dar atenção a Moisés. Talvez o faraó desejasse matar ele na hora que ele comunicasse que queria a libertação do seu povo. Mas ainda que fosse sem sentido, essa era a coisa certa a fazer. Os egípcios agora eram inimigos, mas durante muito tempo tinham sido amigos.
O faraó agora oprimia o seu povo, mas no passado tinha salvado o seu povo. E se ao contar ao faraó o seu desejo de ver o seu povo livre, o faraó se voltasse contra Moisés, ele teria de fugir da mesma maneira como ele fugiu. Mas ele não teria na sua ficha um assassinato. Não teria na sua conta a morte de uma pessoa. Percebem como fazer as coisas certas, ainda que traga prejuízo, ainda que atraia algum tipo de tribulação, algum problema para a minha vida, ainda assim a conta a ser paga, ela é menor. Ela é menor do que quando a gente descarta Deus. Ela é menor do que quando a gente toma a iniciativa. Eu queria dizer que para a gente fazer a vontade de Deus, com Deus, nós precisamos querer a bênção, em primeiro lugar, dos nossos líderes espirituais, daqueles que Deus colocou na nossa vida. Na maioria das vezes nós somos individualistas e nós somos insubmissos, como Moisés na sua primeira fase. Nós não queremos dar satisfação da nossa vida a ninguém. Nós fazemos os nossos planos, nós tomamos as nossas decisões e, no muito, nós apenas comunicamos os nossos líderes espirituais. Eu, como pastor, eu cansei de aconselhar: não namora essa menina, não casa com esse rapaz, não se separa, não sai do emprego agora, não briga com a sua sogra, não muda de igreja, não é hora disso, espera mais um pouco. E depois eu vi que se tivessem me ouvido, não haveria tanto sofrimento, tanta dificuldade, tantos problemas. Jovens principalmente, eu estou com um grupo deles aqui hoje. Eles acham que sabem tudo, e podem tudo, e por isso não ouvem conselhos. Quando eu fui jovem, também tomei muita decisão precipitada, onde eu perdi tempo, onde eu perdi dinheiro, onde eu precisei consertar a bagunça que eu criei, simplesmente porque não busquei conselhos. Simplesmente por isso, porque eu achei que eu sabia tudo e que todos os outros estavam errados, só eu estava certo. Mas o homem mais sábio que pisou aqui nessa terra, tirando Jesus Cristo, homem como eu e você, ele disse lá em Provérbios 15, 22, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Quando a gente não se aconselha, a chance de dar errado é muito grande. Quando a gente ouve 1, 2, 3, 5, 10, antes de tomar uma decisão, nós estamos eliminando os riscos. A gente está afastando a possibilidade de dar errado. E Deus colocou na nossa vida pastores e líderes espirituais na igreja, para que sejam nossos conselheiros, para que nos ajudem a caminhar. Eles não estão na igreja apenas para nos ensinar a Bíblia. Eles estão na igreja também para nos ajudar a tomar decisões de acordo com a Bíblia. Para ajudar a gente a enxergar aquilo que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Eu sei também que muitos líderes abusam dos seus liderados. Eu sei disso. Eu sei que em muitas igrejas essa relação entre pastor e ovelhas não é sadia. Mas isso não elimina a necessidade que nós temos de nos submeter a um líder espiritual. Se você não tem confiança no seu pastor, se você acha que ele abusa emocionalmente de você, abusa espiritualmente de você, procure uma igreja onde o pastor é maduro, onde o pastor não faz isso, onde a vida dele é marcada com as características de um líder cristão. E se deixe guiar por ele, se deixe se conduzir por ele. O autor de Hebreus nos recomenda em Hebreus 13, 17, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Deus nos guia muitas vezes através dos nossos líderes. Eles são bênçãos de Deus para a nossa vida. Deus jamais deixou um rebanho sequer sem um pastor para poder guiar esse rebanho.
quando eu entendi que eu estava sendo chamado por Deus, eu pensei que Deus queria que eu fosse missionário. Essa foi a minha primeira experiência de vocação. Meu primo, na época, era um missionário no Egito, ele estava no Brasil de férias, e ele começou, então, a articular para mim a minha ida para uma base da Jocum, que era onde ele tinha feito o curso dele. Uma base da Jocum no Rio de Janeiro. E eu fiz os meus planos, né? De pedir a conta no meu trabalho, com a rescisão do meu pedido de contas, eu pagaria o meu curso, eu avisei os meus pais, mas quando eu fui falar com o meu pastor, ele me desencorajou. Achou que eu não deveria jogar fora tantos anos de trabalho na mesma empresa, achou que eu deveria estudar teologia em Campinas mesmo e ver se era aquilo mesmo que eu queria, para não jogar tudo para o alto como eu estava planejando fazer. Eu fiquei muito chateado com a palavra do meu pastor e quis ir mesmo para Jocum, independente dele. Mas eu fui encorajado pelo meu primo, missionário, a me submeter ao meu pastor. E aí então eu abortei o projeto. Naquele ano, eu não quis fazer nem a faculdade em Campinas, que é onde o meu pastor estava me encorajando. Eu fiquei tão chateado que eu não quis mais. No ano seguinte, começou a arder no meu coração de novo a necessidade de me preparar para servir melhor a Deus. E aí então eu me matriculei na Faculdade Teológica de Campinas. E durante o curso, depois de alguns semestres estudando lá, eu percebi que o meu chamado, que os meus dons, que os meus talentos eram mais voltados para o pastorado e não para missões. Não para missões. Não muito tempo depois de eu entrar no seminário, a igreja que eu frequentava abriu uma missão na cidade vizinha e eu fui lá liderar essa missão, fui pregar os meus primeiros sermões naquela missão. Ou seja, ainda que eu não compreendesse, Deus tinha usado o meu pastor para me guiar. Embora naquele momento eu tivesse ficado chateado com ele. Mas ele estava sendo instrumento de Deus para ver em mim algo que eu não estava conseguindo ver. Para ver em mim uma outra possibilidade que eu não estava conseguindo enxergar. Deus, ele nos guia através dos nossos líderes espirituais. E quando chegou a hora de libertar o povo, Deus moveu o coração do sacerdote Jetro para dizer a Moisés: Moisés, vai em paz. É isso mesmo, Moisés, eu te abençoo. Moisés, eu reconheço que o Senhor está te chamando. Eu vejo na sua vida os sinais de que você foi vocacionado por Deus para ser o libertador do seu povo. 40 anos antes, se Moisés fosse falar com o faraó, receberia um não. Não, Moisés, ninguém vai sair daqui, o faraó teria dito a ele. Porque ainda não era o tempo de Deus. Não era o tempo da libertação. Mas quando chegou a hora de Deus realizar o seu plano de redenção, o Senhor já trabalhava no coração não apenas de Moisés, mas também daquelas pessoas que estavam relacionadas com ele. Dentre eles, o seu líder espiritual, o seu sogro, Jetro. Por isso eu queria dizer para você, não tome decisões importantes na sua vida sem se aconselhar com o seu pastor ou com um líder da sua igreja. Não tome decisões sem ouvir o que eles têm para te dizer. Compartilhe os seus planos, ouça com muita atenção os conselhos que vão te dar e somente depois tome a sua decisão. Você pode escolher não escutá-los, não há nenhum problema nisso. Né? Eu não quero dizer que todas as vezes o pastor e o líder espiritual estão certos. Eles também erram. O que eu estou dizendo é que você não deve tomar nenhuma decisão importante na sua vida sem ouvir o que eles têm para dizer a respeito disso. Sem ouvir o conselho deles. Eu queria dizer que para a gente fazer a vontade de Deus, com Deus, nós precisamos ter a bênção dos nossos superiores. Não apenas dos nossos líderes espirituais, mas também dos nossos superiores. Eu não vou gastar muito tempo aqui, mas eu quero dizer que você não pode deixar, por exemplo, o seu patrão na mão. Não pode deixar. Nós, como cristãos, não podemos fazer isso. Você não pode chegar
e dizer para o seu chefe assim: a partir de amanhã eu não venho mais, porque Deus está me chamando para o campo missionário, porque Deus está me chamando para uma obra, porque eu vou começar a estudar numa faculdade, num seminário, para servir melhor o Senhor, e eu não posso continuar trabalhando, ou este fim de semana eu me caso e eu vou me mudar de cidade. Você não pode falar isso da noite para o dia. Não pode fazer isso. Quando nós queremos fazer a vontade de Deus, isso implica em a gente não deixar fios soltos. Sabe fio solto? Aquilo que, se você puxar, vai descosturando tudo. A gente não pode deixar fios soltos. Nós temos que ir encerrando compromissos. Nós precisamos fazer com que aquelas pendências sejam sanadas. Nós precisamos entregar um serviço, nós precisamos treinar um substituto, nós precisamos guardar um dinheiro, nós precisamos transferir uma obrigação. Nós acabamos com os fios soltos. Moisés iria deixar de cuidar do rebanho de Jetro. Precisava de alguém assumir essa responsabilidade. Precisava de alguém agora ser o pastor do rebanho. Essa tarefa não poderia ser simplesmente abandonada, dizendo: estou indo embora. Não. Quando eu fui convidado pela primeira vez a assumir uma igreja, eu estava num trabalho há 8 anos em Limeira. 8 anos na mesma empresa. E eu não poderia dizer: a partir de amanhã eu não venho mais. Não é assim que funciona. Então eu falei para a igreja que estava me convidando para ser o seu pastor: eu aceito o convite, mas eu preciso de um tempo para poder assumir a igreja. E aí então, a igreja concordou de me dar alguns meses, eu procurei o meu patrão, eu contei que tinha aceitado o convite e que agora a gente precisava planejar a nossa transição. Então eu comecei a treinar um substituto, a pôr ele a par de tudo aquilo que eu fazia, porque eu não poderia deixar o meu patrão na mão. Não podemos fazer isso. Às vezes, antes de nós começarmos a fazer a vontade de Deus, seja ela qual for a vontade de Deus para a nossa vida, mudar de cidade, mudar de emprego, constituir família, começar uma faculdade, antes disso, nós precisamos ter a bênção dos nossos superiores. Precisamos ter a bênção de um chefe, de um locador de imóvel, de um sócio, alguém que nós temos que conversar, alguém que nós temos que preparar uma transição, alguém que nós temos que procurar para encerrar um contrato, para que todos sigam em paz. Eu queria dizer que para a gente fazer a vontade de Deus com Deus, nós precisamos ter a bênção da nossa família. A família, aliás, deve ser a primeira a saber sobre os nossos planos. Primeira. Porque não é apenas comunicar aquilo que nós estamos querendo fazer, mas também se aconselhar com ela. Se aconselhar com o pai, com mãe, se aconselhar com o filho, se aconselhar com o marido, com a esposa. Porque qual é o impacto de obedecer a Deus que terá sobre a minha família? Qual é o impacto de eu aceitar esse ministério na igreja sobre a minha esposa, sobre os meus filhos? Então eu preciso conversar, eu não tomo uma decisão e vou lá e pronto, acabou. Não, eu compartilho da minha decisão. Como eu disse, Moisés iria tirar a filha e 2 netos da convivência do sogro. Isso não pode ser feito do dia para a noite. Você precisa preparar a família para que a mudança seja assimilada. A esposa de Moisés não gostaria de seguir o seu marido sem a bênção do seu pai. Isso era muito importante naquela cultura. Da mesma forma, nos nossos dias, nós também precisamos buscar a bênção dos nossos pais. Porque isso significa honrá-los, como a Bíblia diz. Honrar pai e mãe não é apenas tratá-los bem, não é apenas não fazer mal a eles, mas também ouvir os seus conselhos. É também aguardar a sua bênção sobre nós. Filhos deveriam avaliar muito bem se devem casar sem a bênção dos pais. Deveriam avaliar muito bem. Marido não deve tomar decisões sem a bênção da sua esposa. Nem a esposa tomar decisões sem a bênção do seu marido. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós precisamos crer
que Deus vai falar ao coração daqueles que são autoridade sobre a nossa vida. Da mesma maneira como Ele está falando a gente, separando a gente para alguma coisa, para um ministério, para um projeto, Deus vai falar também às pessoas que estão relacionadas conosco. Deus vai tocar o coração deles também. Vai fazê-los concordar conosco. Quando o projeto é vontade do Senhor, Ele não está trabalhando apenas no nosso coração. Ele está trabalhando no coração de todos os envolvidos. De todos eles. Portanto, nós precisamos querer a bênção dessas autoridades para a decisão que nós tomamos. A bênção do nosso pastor, a bênção do nosso líder espiritual, a bênção do nosso chefe, do nosso sócio, a bênção da pessoa com quem nós locamos a nossa casa, um comércio, qualquer outra coisa, a bênção da nossa família. Nós precisamos eliminar os fios soltos para poder responder ao chamado de Deus e dizer, está tudo ok, já resolvi tudo, agora estou pronto para te obedecer. Com Deus, os seus projetos, planos, sonhos terão também a dissolução das suas preocupações. É o que diz aí o versículo 19. Olha o que diz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian, volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Pense por um minuto como Moisés estava se sentindo. Ele está indo com a sua mulher, com seus 2 filhos, para um lugar que 40 anos antes tinham tentado matá-lo. 40 anos antes ele estava na lista de procurados do Egito. Moisés agora é velho, talvez não fosse tão apegado à própria vida como no início, mas ele estava voltando para aquele lugar com a sua família. O seu coração estava apertado pelo perigo que eles estariam expostos naquele país. Mas Deus conforta o coração de Moisés dizendo, Moisés, quem queria o seu mal já saiu de cena. Já saiu de cena. Fique tranquilo que você não é mais um criminoso procurado no Egito. O crime caducou, a sentença prescreveu. Não se preocupe mais com isso. Esse episódio na vida de Moisés nos faz lembrar de algo parecido na vida de Jesus. Quando ainda era um bebê, os pais de Jesus são avisados para fugir para o Egito, porque Herodes iria tentar matar a criança. E depois de certo tempo, José e Maria morando no Egito, um anjo apareceu a José e disse para eles voltarem para Israel, pois aqueles que queriam tirar a vida de Jesus já tinham morrido. Quando nós nos propomos a fazer a vontade de Deus com Deus, Ele vai eliminando as preocupações do nosso coração. Aquilo que deixa a gente ansioso, aquilo que coloca a gente em preocupação, Deus vai tirando essas coisas da nossa vida. Ele vai afastando os empecilhos, Ele vai derrubando as barreiras, Ele vai dando paz ao nosso coração. Quando Moisés, 40 anos atrás, tentou agir por conta própria, ele arrumou problemas. Um assassinato na sua conta e uma fuga urgente para não ser preso e morto. Mas agora, deixando ser guiado por Deus, o Senhor está eliminando todos os problemas dele. É por isso, eu citei esse texto semana passada, quero citar novamente. 1 Pedro 5,7 diz assim, deixem com ele todas as suas preocupações e cuidados, pois ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo o que se relaciona com vocês. Quando Deus está dirigindo, quando os planos são dele, as preocupações vão embora. Elas se dissipam. Preocupações de ordem financeira, preocupações de cuidados na área da saúde, preocupações com a escola dos filhos, tudo isso desaparece, porque Deus está à frente. Deus está cuidando, Deus está dirigindo. Deus vai dirigindo a nossa vida, Ele vai dando paz ao nosso coração, ao mesmo tempo que Ele vai demonstrando o seu cuidado para conosco. Por isso, com Deus, os seus projetos, planos, sonhos terão também a companhia de irmãos. Olha o que diz o versículo 27. Depois o Senhor disse a Arão, vá se encontrar com Moisés no deserto. Arão foi e encontrou Moisés no monte Horebe,
o monte de Deus, os dois irmãos se abraçaram. Depois do episódio anterior, em que Moisés é avisado que estavam mortos seus inimigos, teve aquele evento com a esposa de Moisés referente à circuncisão do filho. Tudo indica que naquele momento Zípora volta para a casa do seu pai junto com seus 2 filhos. Então Moisés agora está sozinho na sua caminhada para o Egito. Mas Deus não deixa que o seu servo fique sozinho por muito tempo. O Senhor manda Arão se encontrar com Moisés. E Moisés agora tem alguém para contar, para compartilhar a respeito das experiências dele com Deus, de como o Senhor lhe apareceu no Monte Horebe, aquilo que o Senhor lhe mandou fazer, os sinais que o Senhor mostrou para ele. Moisés não tem apenas um amigo para lhe ouvir, ele tem um parceiro de ministério para te ajudar, ele tem um parceiro para dividir o fardo com ele, é alguém que faz parte do ministério, é alguém que foi incluído na equipe. Por isso eu queria dizer que fazer a vontade de Deus não é um projeto solitário. Na maioria das vezes, o mesmo sonho que Deus colocou no nosso coração, Ele também compartilhou com mais alguém. Ele também dividiu esse sonho com outra pessoa. Porque o Senhor sabe que é melhor serem 2 do que 1. Muito melhor. Então é muito comum a gente encontrar pessoas dispostas a caminhar junto conosco. Você vai encontrar pessoas com o mesmo sonho que o seu na faculdade. Lá entre os amigos da faculdade, você vai compartilhar. Quando eu terminar, eu queria abrir uma clínica, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. E aí a pessoa fala assim, eu também queria. Vamos fazer junto? Vamos compartilhar do mesmo sonho, porque eu também tenho esse sonho. Você vai ver semelhança entre o seu projeto e o de um colega de trabalho, por exemplo. Você fala, eu estou querendo abrir tal coisa, eu estou querendo começar um negócio, eu estou querendo isso e aquilo, e o seu colega de trabalho fala, eu também estou querendo. Vamos trabalhar junto nesse negócio? Você vai descobrir que tem alguém na sua igreja que compartilha da mesma vocação e as mesmas paixões ministeriais que você. E quando você fala assim, olha, eu quero fazer parte da equipe de música, ele fala, eu também quero. Ah, eu quero fazer parte do Ministério de Missões, ele fala, eu também quero. Também tem esse sonho, também tem esse chamado, também tem essa vocação. Deus está sempre colocando pessoas ao nosso redor, irmãos e amigos, para que possam ser suporte para a nossa vida e nossa vida suporte para eles. 40 anos antes, Moisés tinha se envolvido num projeto pessoal de libertação. Sem ninguém para compartilhar, sem ninguém para ajudar. Ele começou solitário e terminou mais sozinho ainda, no meio do deserto de Midian. Por isso você fará muito bem se aceitar caminhar junto com outra pessoa. Nós precisamos de parceiros, precisamos de amigos espirituais, precisamos de companheiros para a nossa caminhada. Alguém para dividir os nossos sonhos e projetos. Alguém para orar conosco a respeito disso. Deus usa essas pessoas para nos abençoar e usa as nossas vidas para abençoá-los. Por fim, meus irmãos, eu queria dizer que com Deus, os seus projetos, planos, sonhos terão o reconhecimento de outras pessoas. Olha o que diz o versículo 31. E eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Quando Moisés e Arão chegaram ao Egito, eles reuniram os anciãos, os líderes do povo, compartilharam com eles tudo o que Deus havia dito, fizeram os milagres que Deus tinha falado para Moisés fazer como sinais, a vara se transformar em serpente, a mão ficar leprosa, a água virar sangue. E o povo reconheceu que, de fato, Deus estava enviando eles, Moisés e Arão, para libertá-los. Se você se lembra, 40 anos antes, Moisés tentou separar uma briga entre os hebreus e ele foi rejeitado. Êxodo 2,14 diz, o homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós?
quer matar-me como matou o egípcio? Na primeira vez, Moisés havia matado um egípcio e salvado um hebreu, salvado alguém do seu próprio povo. Ele tinha arriscado a sua vida, ou seja, ele tinha dado prova de que se importava com o seu povo. Ele tinha uma posição importante lá no castelo, lá no palácio do faraó. Ele era influente, ele tinha recursos, mas mesmo assim não foi aceito. Mesmo assim não foi aceito. Agora Moisés é pobre, Moisés é velho, ninguém o conhece, mas todos creem nele. Todos creem nele. Estão conseguindo perceber o contraste entre fazer a vontade de Deus com Deus e fazer a vontade de Deus sem Deus? Porque quando nós fazemos a vontade de Deus com Deus, as coisas acontecem, as coisas fluem. Mas quando nós procuramos fazer a vontade de Deus sem Deus, os nossos projetos fracassam. Não basta saber qual é a nossa vocação. Não basta sabermos o que Deus quer fazer. Deus precisa dirigir o processo. Deus precisa fazer isso. Deus precisa estar à frente de tudo. Porque Ele vai cuidar dos detalhes, porque Ele vai mover o coração dos líderes, dos chefes, das famílias. Ele vai diminuir as nossas preocupações. Ele vai nos dar parceiros. Ele vai fazer com que os outros reconheçam que Deus está no projeto. Às vezes nós queremos sair chutando as portas que estão fechadas, ao invés de deixar o Senhor abri-las. Às vezes nós criticamos os nossos líderes, criticamos os nossos chefes, criticamos o nosso pai e a nossa mãe, porque eles não conseguem entender. E nós vamos fazendo as coisas do nosso jeito, e nós vamos acumulando as preocupações, e nós vamos tendo que lidar com tudo isso sozinho, sem ninguém perceber, sem ninguém ver que aquele projeto é de Deus para a nossa vida. Então eu queria que você percebesse nessa noite que ainda que nós estejamos fazendo a vontade de Deus, há um jeito de fazer sem Ele e há um jeito de fazer com Ele. Sem Ele, talvez tenhamos que fugir para algum lugar deserto para escapar da bagunça que arrumamos. Com Ele, talvez não tenhamos que nos preocupar com nada, absolutamente nada, porque Ele vai cuidar de cada detalhe. Por isso, se você está seguindo a sua vida sem Deus, pare tudo agora. Interrompa os seus projetos, atrase a sua decisão, escolha não dar mais nenhum passo sequer, sem antes ter certeza de que essa é a vontade do Senhor e de que Ele estará com você em cada passo. Eu termino com algumas perguntas para a gente poder pensar e praticar. A primeira pergunta é: você tem compartilhado os seus sonhos, planos e projetos com seus líderes espirituais, com seus superiores, seu chefe, seu sócio e a sua família? Você tem compartilhado isso? Nós precisamos renunciar à nossa tendência a uma vida autônoma, sem prestação de contas, sem buscar conselhos. Essa não é a vida que Deus separou para nós. Por isso, eu quero perguntar para você: quem você vai procurar essa semana para compartilhar os seus projetos? Quem? O seu pastor, o irmão da igreja que você respeita? Quem você vai procurar? O seu patrão, o seu sócio, os seus pais, os seus irmãos? Quero desafiar você que tem feito a vontade de Deus muitas vezes, mas sem Deus, a começar a fazer da maneira de Deus. E a maneira de Deus começa: eu vou compartilhar os meus sonhos com mais alguém. Eu vou procurar esses que são autoridade sobre a minha vida e vou dizer para eles aquilo que Deus está colocando no meu coração. E eu vou ouvir o que eles têm a me dizer a respeito disso. A segunda pergunta que eu quero fazer é: você tem colocado as suas preocupações diante do Senhor? Se você está realizando os seus projetos em meio à tensão, em meio a medos, em meio a preocupações, ou você ainda não entregou isso nas mãos do Senhor e recebeu a paz, ou você está insistindo
em fazer algo contrário à vontade do Senhor. De duas, uma. Ou aquilo que você está querendo fazer, esse projeto, essa decisão que você está querendo tomar, não é de Deus, e por isso você está preocupado, ou é de Deus. É Deus que está no negócio, mas você não está fazendo da maneira dele. E aí por isso que você está preocupado também. É por isso que você está ansioso. E aí o meu desafio para você é: entrega isso nas mãos de Deus. E que tal você gastar alguns minutinhos, ainda nessa noite, antes de você ir dormir, para orar sobre isso e entregar os seus passos, entregar as suas decisões nas mãos do Senhor. Se o projeto é dele, não basta ser dele, ele tem que assumir a direção desse projeto também. É ele que vai conduzir. Ele não coloca os planos no nosso coração e fala: agora você se vira. Vai lá, eu vou ficar torcendo. Não. Ele coloca os planos no nosso coração e ele vai conduzindo cada etapa desse plano. A gente é apenas instrumento. A gente vai fazendo aquilo que ele manda. É assim. Por último, você tem tido companhia na sua caminhada? Tem tido companheiros? Porque a nossa vida é pesada demais para a gente carregar ela sozinha. Muito pesada. Procure entre os irmãos, parceiros de oração, companheiros de caminhada, gente para você compartilhar os sonhos, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, e que talvez para quem você compartilhar vai se juntar a você nesse ministério, vai se juntar a você naquilo que você está desejando fazer. Por isso eu te pergunto: quem você vai procurar esta semana para compartilhar da sua caminhada, dos seus sonhos e dos seus projetos? Então, é aqueles que são autoridade sobre a minha vida. Esses eu vou buscar conselhos neles. O que vocês acham? Eu estou me sentindo chamado para missões. O que você acha, pastor? O que você acha, meu líder da escola bíblica dominical? O que você acha, pai e mãe? Vou buscar conselhos nessas pessoas. Mas entre os irmãos, eu preciso de pessoas que estejam orando por mim. Depois que eu me aconselhei, todos concordaram dizendo: eu acho que é Deus mesmo. É Deus que está te levando para essa obra. É Deus que quer te usar nesse ministério da igreja. Então você encontrar mais 2, 3 pessoas na sua igreja para estar orando por você nesse aspecto. E quem sabe Deus também está tocando no coração delas, para elas se juntarem a você nesse aspecto. Eu disse que era a última pergunta, mas tem mais uma. A última é: você está vendo o reconhecimento das pessoas para aquilo que você está fazendo? Você está vendo? Elas aprovam, elas certificam que Deus está com você, elas testemunham que é nessa direção mesmo que você deve prosseguir, porque se não estiverem, pare agora mesmo, para com tudo. Para com tudo. Se você continuar nessa direção, contra tudo e contra todos, você vai se machucar. Vai se machucar. O pastor Charles Swindoll, comentando esse versículo da Bíblia, diz assim que quando você está no centro da vontade de Deus, o plano flui. Você não precisa forçar nada. Absolutamente nada. As portas se abrem, as pessoas se convencem, os inimigos se afastam, as preocupações vão embora. Porque é Deus que está no controle. Porque é Deus que está dirigindo. Mas quando é a gente, é problema em cima de problema, preocupação em cima de preocupação, frustração em cima de frustração. Que todos nós, meus irmãos, possamos fazer a vontade de Deus com Deus, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Amém?